Mais imposto sobre renda, menos sobre Como que a consumo. tributação de renda no Brasil beneficiaria os bilionários? Porque todo dia alguém aparece com aquele chavão. A gente tem que tributar mais a renda e menos o consumo. Tem até um movimento dos super ricos, cara, um movimento mundial pedindo pra ser taxados. Eles precisam de um Haddad, cara. Mas será que aqui no Brasil esse pessoal não sai ganhando com isso, não? Olha, cara, eu não tô dizendo que essa forma de tributação prejudica o pobre, eu não tô dizendo que isso vai ser ruim pra economia, não tô dizendo se devemos ou não fazer isso. E esse vídeo não é sobre isso. Se você acredita que tributar a renda seja uma solução para arrecadar mais sobre os bilionários e gerar justiça social com esse dinheiro arrecadado, fazendo com que eles paguem uma maior parte da fatia dos impostos da sociedade, nesse vídeo eu vou te mostrar que não é esse o efeito que a tributação da renda gera sobre os bilionários. A verdade é que o imposto sobre a renda afeta desproporcionalmente aquela parcela da população que não consegue controlar o tanto de dinheiro que recebe por mês, como as pessoas que têm salário, por exemplo, ou as pessoas que precisam consumir tudo aquilo que elas recebem, como o empregado, o funcionário público, o dono da pequena e média empresa. Pensa num caso hipotético no Brasil, em que você tem duas pessoas ricas, o João e o Abílio. O João é um pequeno empresário e ele ganhou 2.400.000 reais de distribuição de lucro entre 2014 e 2018. Já o Abílio, ele é um empresário de uma multinacional bilionária e o seu patrimônio aumentou em 23 bilhões no mesmo período. E ambos pagaram R$0 de imposto sobre os dividendos. Só que eles dois estão no 1% mais rico da população. Aí o governo, querendo copiar o imposto de renda dos nórdicos, tipo um país como a Suécia, vai lá e aumenta o imposto do 1% mais rico da população para 50%. Aí, cara, o João se lascou, porque ele recebe 50 mil por mês, mas o dinheiro dele tá todo comprometido, com a parcela do Renegade, a parcela do financiamento da casa, gastos da família. Aí o cara fala assim pra mim, a gente não queria pegar ele, que é o cara do Renegade financiado. O que a gente queria é os 11 bilhões do Abílio. Só que quando você vai ver, o Abílio pagou apenas 20 mil reais de imposto. E o patrimônio dele, nesse mesmo período, aumentou em mais de 3 bilhões de reais. Mas por que isso aconteceu, cara? Porque o bilionário, diferente do João, ele tem dois superpoderes. Ele tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que ele não consegue gastar tudo. E segundo, ele consegue controlar quanto desse dinheiro ele recebe. Então, se o imposto é de 50% para quem recebe acima de 50 mil, quem é empregado e recebe isso não consegue receber menos em um determinado mês. Tipo, pô, esse mês você me paga 20 mil e você me deixa 50 de crédito pra eu ficar aqui na faixa de isenção, por exemplo. Nem o pequeno empresário, porque se ele recebe 50 e gasta 25, ele vai ter que distribuir tudo, pagar 50% para acessar esses 25. Mas o bilionário não precisa fazer isso, porque ele não gasta 23 bilhões. Ele não conseguiria, cara, nem se ele quisesse. Se ele gastar muito, vamos supor que seja 125 milhões em 4 anos. Com jatinho, carro, mansão, segurança. Então, diferente do João, que não tem opção, ele tem que receber todo o salário e pagar 50%, se ele não quiser sonegar, o Abílio, que é um empresário super rico, ele pode deixar os 23 bilhões de reais dele dentro da empresa, enquanto recebe um salário bem baixinho e fazer o que nós chamamos de diferimento tributário, que é deixar esse imposto lá pra depois ou talvez nem pagar. Tipo, vamos supor que ele receba 100 mil reais e aí ele paga 20% desse imposto de renda hipotético, que é uma alíquota similar ao que se paga na Suécia nas primeiras faixas. Mas, Rafael, se ele recebeu 100 mil de salário, de onde que vem o restante dos 125 milhões? Aí, meu amigo, ele é dono da empresa. O restante pode vir de outras formas em que ele paga menos imposto ou até zero. Como, por exemplo, empréstimos em que o juro seja menor que aquele imposto que é devido, stock option, que é receber o salário através de ações da empresa, venda de ações, porque embora o imposto sobre a renda nesses países seja alto, geralmente o imposto sobre ganho de capital é menor. E aí os ricos fazem o quê? Recebem a maior parte da renda tributável através da venda de ativos, pagando imposto sobre ganho de capital. E isso não é brincadeira, galera. Isso não são meras suposições baseadas num caso totalmente abstrato. Na Suécia, por exemplo, enquanto o empregado que tem a renda mais alta tem que pagar algo em torno de 60% de imposto, o bilionário paga no máximo 30% sobre o ganho de capital daquelas ações que ele vender para acessar o dinheiro. E nos Estados Unidos é menor ainda, de 15 a 20%. Todo esse exemplo que eu dei vem de uma situação real, inclusive nos Estados Unidos. Só que, em vez do Abílio, é o Warren Buffett. Enquanto que o salário do nosso amigo bilionário é de 100 mil dólares, estima-se que o da secretária dele seja quase 5 vezes maior. Só que, enquanto a secretária dele pagou provavelmente algo em torno de 37% de imposto sobre a renda dela entre 2014 e 2018, o Warren Buffett pagou apenas 0,1% do crescimento patrimonial que ele teve de 23 bilhões de dólares no mesmo período, segundo o site ProRepublica. Só que no exemplo que você deu, Rafael, além do Abílio ter pago só 20 mil reais de imposto, o patrimônio dele ainda cresceu mais do que antes, de 23 bilhões para 26 bilhões aqui no Brasil. Por quê? Porque nas discussões sobre tributação de dividendos que nós temos aqui no Brasil, a ideia não é só taxar os dividendos, é reduzir a tributação máxima das empresas de 34% para 25% para que esse imposto de dividendos possa ser implementado, numa alíquota ali que vai de 10% a 15%. Porque se não houver essa redução do imposto, o legislador
legislativo poderia argumentar que existe uma inconstitucionalidade por bitributação. Então, antes, se ele recebeu 23 bilhões de dividendos pagando 34%, isso significa que a empresa teve que ter um lucro líquido de 35%. Agora, com essa tributação caindo de 34 para 25, o resultado dele aumenta de 23 para 26,2 bilhões, o que pode fazer, obviamente, com que o valor da empresa suba. Entendeu, cara? Porque tem tanto bilionário aí pedindo para ser taxado, por favor, nos tribute. Amigo, se você acha que é vergonhoso ser pobre de direita, você devia pensar um pouco mais sobre acreditar em rico de esquerda também. Obviamente que muda o país, muda as vantagens, muda as estratégias, mas esse pessoal não tá pedindo para pagar mais imposto. Se eles quisessem pagar mais imposto, eles se reuniriam e pagariam menos imposto. É por causa disso que o aumento do imposto de renda e esse aumento de progressividade da renda, como acontece nos países nórdicos, realmente não faz diferença para arrecadar mais dos bilionários. E esse rapaz aqui deixou um comentário no meu Instagram dizendo: o problema sempre foi onde cobrar e onde tirar. É uma discussão política e não jurídica. Cara, pode ser a discussão que você quiser, mas acima de tudo é uma discussão lógica. Eu só tô dizendo que se a fundamentação de quem defende esse imposto é precisamos taxar mais a renda para fazer os super ricos e os bilionários pagarem a conta, porque hoje eu acho que eles pagam pouco imposto, então a solução que você traz não tem que representar só um ideal bonitinho de estamos tentando. Ela tem que ser eficaz em aumentar a arrecadação do extrato social mais alto da sociedade, que é o objetivo dela. E eu tô te mostrando nesse vídeo que, apesar do seu objetivo ser bonitinho, essa ferramenta é ineficaz. Pior, ela agrava o problema da concentração de renda, se é isso que você acha que é o problema. Mas isso que você tá dizendo não acontece na Suécia, Rafael, porque os salários na Suécia são mais iguais, a desigualdade salarial é bem menor. Cara, do mesmo jeito que os ultra ricos do Brasil pagam quase nada de imposto, porque os dividendos são isentos, lá eles também pagam quase nada de imposto, porém, essa desigualdade vem de um motivo diferente que não o salário. Segundo esse estudo aqui, The Role of Capital Gains in Swedish Income Inequality, o papel do ganho de capital na desigualdade de renda na Suécia, de Jesper Rönnn, da Stockholm School of Economics, e de Daniel Walderstrom, Departamento de Economia da Uppsala University, eles chegaram à conclusão de que, na Suécia, o aumento da desigualdade, abre aspas, é impulsionado pelo crescimento substancial dos valores dos ativos de mercado financeiro. Ou seja, não paga imposto porque o crescimento patrimonial vem do equity, aumento do valor dos bens. O cara tem uma ação de 100 foi para 200, enquanto não vender não é tributado. Continuando, sendo os ganhos de capital uma fonte complementar da renda. Por fim, ele diz, a pesquisa sugere que a desigualdade na Suécia é mais influenciada pela concentração de riqueza, pelo aumento dos valores dos ativos, do que por diferenças de salários. Resumo da ópera: ao tributar dividendos e ganho de capital aqui, é mais provável que tributaremos pessoas como o João, a secretária do Warren Buffett, e a classe média como um todo, do que os super ultra ricos do Brasil. Ou seja, novamente, o imposto caiu na mão do pessoal que tem o Renegade financiado. Essa proposta de copiar a Suécia e os países desenvolvidos também me assusta no Brasil, só que agora olhando em relação aos impactos sobre a classe média, pequeno empresariado e pessoas mais pobres. Mas isso é assunto para outro vídeo.